E o pai de multidões estava velho em dias. O salvação bendisse de tudo ao pai de multidões. Lembrando que eu levei a palavra que é abençoar para a palavra bendizer, porque eu percebi que é um significado muito diferente, né? Culturalmente, nós ficou-se como uma coisa que a pessoa vai lá, faz assim, faz um negócio de com a mão assim, e você está abençoado. Mas eu percebi que essa forma que a palavra bem dizer, eu citei algumas vezes, mas cada pouco eu vou lembrar também disso. Que ela. Que é quando o coração. É o que o coração fala de forma sincera. Então, por exemplo, é, eu percebi que a palavra é usada quando o seu coração pensa sobre a pessoa ou algo de forma genuinamente positiva. É aí que você está bendizendo, abençoando. Então eu troquei de abençoar para bendizer, porque na nossa pelo que eu entendi, enquanto eu frequentava outros lugares, é que a forma que a palavra abençoar é usada e a forma que ela é ensinada, pelo menos na maioria das culturas religiosas, ela está incorreta, né? Então, assim, você não consegue abençoar alguém de forma não sincera. Então, eu simplesmente troquei a palavra. E não perdeu o significado, porque abençoar é soar bem de algo, bem dizer, dizer bem de algo. Então, ficou semelhante. Mas eu quis tirar essa, essa preconcepção que nós temos do que é bênção. Então, o salvação, bem dizer de tudo ao Pai de multidões, é que o coração dele, de fato, pensava coisas boas ao Pai de multidões. Isso é uma bênção. Então, isso é uma coisa que é ensinada de forma muito diferente na nossa cultura, né? Você fala, vem aqui, pá, vem aqui que eu vou te abençoar. Não funciona dessa forma, pela forma que a palavra é usada, porque tem que ser sincero. Então, você não consegue, através de dinheiro ou de algo assim, comprar a sinceridade do coração. Então, por isso eu coloquei isso, né? Ao invés de abençoar, bendizer, para sair dessa esfera. Então o pai de multidões disse ao servo mais velho da casa dele, o que governava tudo que era dele. Aqui eu coloco servo porque essa palavra, eu vou citar bastante, eu comentei isso em, em lugares anteriores, mas nesse capítulo, eu quero trazer mais à tona a palavra servo. Lembrando que aqui é o conceito de servo no sentido de escravo. Até porque ele se refere ao pai de multidões como dono. Nos idiomas convencionais, está como senhor, mas a palavra é dono. Então o pai de multidões disse ao servo mais velho da casa dele, o que governava tudo que era dele. E mais adiante nós vamos ver que o José também é servo e ele também governa uma casa lá. E assim, por exemplo, o fato de você ter o Salvador, salvação no coração, para vocês que buscam de fato Ele, você faz do seu corpo a casa dele. Então você é o servo da casa dele. Então encaixa-se nessa forma também, essa coisa toda. Peço que coloque a mão embaixo do meu tronco. Vou te fazer prometer pelo salvação, o Salvador dos céus e o Salvador da terra, que você não vai pegar mulher para o meu filho das filhas do camelô, dos quais eu moro no meio.
Em outras palavras, ele não queria que o filho desse casasse com alguém daquela terra, e sim com alguém que era da família dele. E mais adiante nós vamos ver. Não, eu vou falar disso agora. E nas próximas vezes também. Um dos, um dos ensinos, quando nós chegarmos em Moisés, vai ser não casar com outras etnias, com outras raças, ficar entre eles. E daí dá-se a entender, pô, mas isso aí é uma coisa meio preconceituosa. Mas não, é muito claro. Porque eles têm o ensino do Salvador, de salvação. Quando você começa a colocar outros costumes, outros deuses e outras coisas, você mistura as duas coisas. Ah, mas por que não pode misturar? Não pode misturar porque eles são pessoas abençoadas pelo Salvador salvação. A partir do momento que você começa a envolver deuses e outros deuses e outras crenças e outras coisas do tipo, você já não sabe mais de onde vem sua bênção. Se a sua bênção vem do Salvador salvação ou de falsos salvadores. É por isso a separação, é por isso que ela tem que existir. Senão eles começam a colocar costumes, né? E daí fala assim, ó, tá vendo? Isso aconteceu por causa daquilo. Mas não, né? A prosperidade vem sempre do Salvador salvação. E até mesmo os países e as pessoas que estão em idolatria hoje, que ainda têm prestígio e honra e tudo mais, são pessoas que os antepassados tiveram grande intimidade com o Salvador salvação. Então, para quitar isso, né, porque nós já vimos, né, que a semente das pessoas que buscam são abençoadas, são benditas. E a gente viu isso no capítulo anterior, no episódio anterior. Então, você começa a achar que a sua abundância vem por conta de outra crença e não da crença do Salvador salvação. Então, por exemplo, se os filhos de Israel não tivessem feito isso, hoje seria muito claro que a bênção é exclusiva do Salvador salvação. Mas como eles começaram a casar entre os povos e a coisa toda, perdeu-se esse senso de onde vem a verdadeira bênção. Essa é a importância disso tudo aqui. E tem mais motivos também. Mas esse é o X da questão. Esse é o que eu vou falar por enquanto. Mas você vai até a minha terra e até a minha família. Você vai pegar uma mulher para o meu filho, ele ri. Então o servo disse para ele: Talvez a mulher não queira vir comigo até essa terra. Então vou ter que retornar o seu filho para a terra da qual você saiu? Então o pai de multidões disse para ele: Preste atenção para que você não retorne meu filho para lá. Salvação, Salvador dos céus, que me pegou da casa do meu pai e da terra da minha família, e que prometeu para mim, dizendo: Aqui, ó, vou parar aqui nesse preste atenção para que você não retorne meu filho para lá. Isso é no caso dele, né? É, é importante dizer que cada situação é uma situação. Isso não significa que você não deve retornar para lugares dos quais você saiu. Na questão do pai de multidões, na história toda da intimidade dele com o Salvador Salvação, é, o caminho do Salvador, ele é individual para cada um, e você só vai saber se você tem intimidade com ele. Não adianta copiar coisas que esses grandes homens fizeram, coisas externas que esses grandes homens fizeram, porque dessa forma você vai ser salva. A, a única coisa que você deve copiar é buscar o Salvador, salvação com todo o seu coração. Mais nada copie. Assim, de gestos em geral, né? Obviamente tem certas coisas que você não pode fazer, mas não é, né? Por exemplo, era comandado que todo israelense fosse para Jerusalém uma vez por ano, né? Que senão isso não cabe a nós, né? Aqui, mas eu não ia falar isso, mas já que eu toquei nesse assunto eu vou falar. A palavra Jerusalém, ela é muito mais provavelmente traduzida como ensino de inteirar, porque
esse começo da palavra Jerusalém, ele é usado como disparo, como ensinar, é uma coisa toda assim. E eu encaixei como? Porque ensino de e paz é aquela palavra shalom que eu falei que ela é usada como paz, inteirar e quitar. Então eu vejo como aquela integração do coração. Então o ensino de deixar o coração completo. Então às vezes quando alguém pergunta, né? Ah, e aí, você já foi para Jerusalém, né? Eu brinco, né? Eu falo assim, eu moro em Jerusalém. Ah, como assim, mano? O ensino do encher do coração, né? Porque meu dia a dia é o ensino de como deixar o coração completo. Então, a gente cria esse duplo sentido também a partir do momento que você traduz o próprio nome da cidade de Jerusalém. Que, que aí, por exemplo, uma vez por ano você tem que visitar o ensino da pacificação do coração, o ensino da integração do coração, que é justamente a Bíblia. E quando você coloca as coisas, por exemplo, uma vez por ano, e daí quando você vai no Novo Testamento, não lembro, mas vocês vão saber, alguém aí vai saber. Um dia é como 1000 anos para o Salvador, para Deus. Isso, isso se encaixa de uma forma muito diferente. Não que um dia passe como um ano, porque ele é fora do tempo. Não existe tempo para ele. E então são várias aplicações a vários níveis, né? Então se encaixa dessa forma. Um dia é como um ano, é como 1000 anos, é como 10.000 anos. Na representação simbólica, quando a gente começar a ver mais números dessas coisas assim, talvez eu consiga explicar melhor. Mas então o que acontece? Uma vez por ano eles tinham que ir para Jerusalém. Uma vez por ano tinha que ir para o ensino de deixar o coração completo, que é a Bíblia. Uma vez por dia, né, porque um ano é como 1000 anos, é como um dia, tudo isso é tudo aplicações diferentes da mesma coisa. Uma vez por dia, ir até a palavra. Então, aquele símbolo de ir para Jerusalém uma vez por ano, é isso. Buscar a Bíblia uma vez por dia. E aquilo que eu sempre falei. Pega uma canetinha. Pega uma caneta, uma sulfite e começa lá do começo. Copia. Né? Hoje eu vou fazer uma oração aqui, copiar os 10 primeiros versículos da Bíblia. Mas vai na sequência. Né? Se você não confia da forma que eu traduzo, pegue uma que você confia, mas copie à mão. Tem muita coisa que vai entrar na sua cabeça, tem muita coisa que eu não falo aqui, porque tem muita coisa que você vai sacar só de copiar. E mais do que isso, o seu coração ele vai encher daquela forma que eu falo. Você vai copiando, né? E é uma grande diferença, isso faz uma grande diferença. Às vezes você tá com insônia à noite, pega lá, quer saber? Vou copiar até bater sono. Né? Uma coisa que eu falo é, poxa, ler a Bíblia realmente dá sono. Né? Às vezes porque o texto ele tá de uma forma menos interessante e às vezes porque simplesmente copiar e ler é uma coisa cansativa. Mas se você tá com insônia no meio da noite, meu, caneta, papelzinho, sai copiando. É gostoso. O sono vem rapidinho. É o melhor remédio para na minha percepção é o melhor remédio para isso. Enquanto você não dorme, você aprende sobre o Salvador Salvação. E uma hora o soninho vem. O Salvação, o Salvador dos céus, que me pegou da casa do meu pai e da terra da minha família, e que prometeu para mim dizendo: para a sua semente vou dar essa terra. Que ele foi um homem que busca o Salvador. Ele vai enviar informante dele na sua frente. Agora aqui é o lembra informante. Nos livros, nas traduções tradicionais, aqui vai estar anjo. Ele vai enviar um anjo dele na sua frente. E essa frase, ele vai enviar informante dele na sua frente, a gente vai levar no sentido literal aqui. Olha que legal.
e você vai pegar uma mulher de lá para o meu filho. Mas daqui a pouco, então daqui a pouco a gente vai lá para frente, aí eu vou falar sobre lá, aí eu vou voltar nessa frase aqui, e vocês vão ver que legal. Isso eu fui sacar hoje, preparando isso aqui. Se a mulher não quiser ir atrás de você, você vai estar livre dessa minha promessa. Apenas não retorne o meu filho para lá. Então o servo colocou a mão dele embaixo do tronco do pai de multidões, dono dele, e prometeu para ele sobre este assunto. O servo então pegou 10 camelos do dono dele e foi. E tudo de bom do dono dele na mão dele. Até aqui é a inspiração pura, o Espírito Santo chamando ele de dono. Olha só que bonito que isso vai ficar. Dono e servo, né? Que eu acabei usando servo porque eu achei escravo ia ficar muito pesado por conta do peso que a palavra tem. Ele levantou-se e foi até a fortaleza entre dois rios, a cidade do Fungar. Então ele bendisse aos camelos dele de fora da cidade, perto de poço d'água, ao horário do anoitecer, horário que saem para tirar água. Ele disse, olha que legal, salvação, o salvação, ou a salvação, Salvador do meu dono, pai de multidões. Olha só, vamos refletir. Em oração, ao salvação, ele está chamando, que é uma coisa, para você que faz, para você que conhece, já conhece esse sentimento que eu falo, de que, da intimidade com o Salvador, salvação, quando você começa a orar de uma forma sincera, e que o foguinho está no meio do seu coração, você fala de coisas do coração. O que você fala é o que simplesmente transborda da sua boca. Então, o fato dele chamar Abraão, que é o pai de multidões, aqui de dono, ele tem um grande carinho pelo Abraão, pelo pai de multidões. Então, isso aqui não é o relacionamento genérico que nós conhecemos pela história entre um dono e um escravo. Dá para ver aqui o carinho e o amor que ele tem pelo pai de multidões, o Abraão. Justamente porque em oração à salvação, ele chamou o Abraão de dono, pai de multidões de dono. Peço que me encontre por acaso hoje, e faça a gentileza ao meu dono, pai de multidões. Veja, estou em pé perto de olho d'água. Olho d'água seria poço. E as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Que aconteça que a garota que eu disser, estenda, peço, a sua jarra, e eu vou beber. Que ela diga, beba, e também aos seus camelos vou dar de beber. Que seja ela que você repreendeu para o seu servo ele ri. E aqui é interessante porque aqui, de fato, a palavra repreendeu. Então dá-se a entender que é alguém que o Salvador, salvação, preparou de uma forma digna para o ele rir. Assim vou saber que fez gentileza ao meu dono. Então aqui ele chamou ele de dono. Aqui, né? Aqui de novo, ó, ele chamou ele de dono. Então dá para ver o carinho que ele tem, que ele não hesita em chamar o pai de multidões de dono. Nem ao Salvador salvação. Então aconteceu antes dele terminar de falar, veja, a Rivka saiu. Aqui foi gerado Albafá, o filho da rainha, a mulher do Fungar, irmão do pai de multidões, que a jarra dela estava sobre o ombro dela. A garota era de aparência muito boa, virgem, então o homem não havia conhecido ela. Lembrando novamente que esse conhecido é naquele sentido de ter intimidade com, né? Um entrando no outro, que lá no Novo Testamento, Cristo fala, apartai-vos de mim, não vos conheço, não tive intimidade com vocês, nesse sentido todo. Ela desceu ao olho d'água, encheu a jarra dela e subiu. Então o servo correu para encontrar ela e disse, peço que me deixe engolir um pouco de água da sua jarra. Ela disse, beba, meu dono. Ela depressa desceu a jarra da mão dela e deu de beber para ele. Ao terminar de dar de beber para ele, ela disse,
Também para os seus camelos vou tirar, até que eles acabem de beber. Ela depressa então descobriu a jarra dela na calha e correu novamente até o poço para tirar água. Ela tirou água para todos os camelos dele. Aqui essa história, eu vou parar pouco, porque aqui se você, para quem copiar a Bíblia, aqui você começa a fazer muita relação entre ela tirando água para os servos, no sentido de, né, o Cristo fala, né, que a água, quem beber dele não terá sede. Então aqui, se eu ficar parando para explicar esse contexto, vai ficar muito travado. Mas o fato de uma mulher preparada estar dando água, isso tudo se encaixa de uma forma muito simbólica com o Novo Testamento. O homem, olhando fixamente a ela, fez silêncio, para saber se a salvação fez o caminho dele prosperar ou não. Aconteceu então que os camelos acabaram de beber. Então o homem pegou o anel de ouro de meio peso e 2 braceletes para as mãos dela, de ouro, em 10 de peso. Aqui vai estar o nome de alguma moeda. Não lembro qual. Sinceramente, faz pouca diferença. Porque do que eu lembro, a maioria delas significa peso ou é sempre alguma coisa assim. Então, o importante é o número, não exatamente isso. Porque se fosse alguma coisa além, seria o nome de algo e não simplesmente peso. Por exemplo, em algumas traduções vocês terão a palavra ciclos, né, que hoje é o que no país Israel, no Oriente Médio, eles usam esses ciclos, que é shekels. Mas eu traduzo como peso. Que eu acho, se eu não me engano, é esse o significado de shekels. Eu não lembro se é de fato essa moeda. Mas eu vou seguir em frente, eu não vou verificar isso. O importante é saber que era meio, 2 e 10, que isso tem certas ligações com outras coisas. Ele disse: Você é filha de quem? Peço que me informe. Na casa do seu pai tem lugar para nós passarmos a noite? Então ela disse para ele: Sou filha do Bafá, o filho da rainha que ela gerou para o Fungar. Ela também disse para ele: Temos palha, muito alimento e lugar para passar a noite. Então o homem baixou a cabeça e curvou-se à salvação. Ele disse: Bendito seja a salvação, Salvador do meu dono, Pai de multidões, que não deixou da gentileza dele e da verdade dele diante do meu dono. Olha só, eu estando no caminho, o salvação me guiou até a casa dos irmãos do meu dono. Olha, aqui ele viu a obra que o Salvador Salvação fez para ele e ele ficou comovido. Olha o carinho, o amor que ele tem por Abraão. A alegria de quando isso tudo aconteceu, ele ia baixar a cabeça e ter um grande alívio que ele abençoou o pai de multidões, o Abraão. Lembrando que ele seria o herdeiro, mas para ele é mais importante a vontade do pai de multidões, do Abraão, que é dono dele, que ele cita que é dono dele, do que toda aquela herança. Olha o nível de amor que esse homem tem ao Abraão, ao pai de multidões, sendo dono dele e ele sendo servo escravo. E esse é o mesmo relacionamento que temos que ter com salvação, porque ele é o nosso dono, mas ele é um bom dono. Ele é o nosso dono, não. Ele é o dono de quem busca ele de coração e passa a conhecer ele e as coisas boas que ele faz. E a obra que ele faz no coração, da forma que ele transforma, né? É, eu queria poder mostrar a transformação que aconteceu no meu coração quando eu embarquei nesse caminho todo, né? As pessoas que me conhecem da minha vida antiga, elas têm uma noção, mas o que está no meu coração, eu queria poder. Mas enfim, essa é a postura que nós temos que ter. Quando você se preocupa mais com a vontade dele do que com a sua herança. E é assim, todo que busca o Salvador salvação, se você busca de coração, você acaba ficando assim. É um carinho, um amor tão grande que você só quer ele no seu peito o tempo todo. Então aqui, em cima.
né, que eu falei, que o pai de multidões, o Abraão, falou, né, que ele vai enviar um informante dele na sua frente. Ao meu ver, esse informante dele estava no peito dele, né, porque tamanha oração assim era a presença do Salvador Salvação, que estava na frente dele. Tá? Eu vejo dessa forma, ou na face, quando ele, né, que é a intimidade diante do Salvador Salvação. Eu vejo isso dessa forma, porque a gente vê que não cita mais, né? E eu saquei isso hoje, quando eu estava preparando, né? Porque agora eu tenho preparado, escolhido umas palavrinhas legais para gente, para para comentar aqui com vocês. E nisso que eu fiz, eu saquei esse negócio do Doni. Foi muito bom para mim também, eu espero que seja bom para mais alguém. Então a garota correu e informou a casa da mãe dela sobre esse assunto. A Rivka tinha irmão e a fama dele era branco. Ah, Rivka é Rebeca. Mas Rebeca é a tradução, é, é a tradução de uma transliteração. Porque Rebeca, ela tem um significado, ela é uma palavra no hebraico que que dá-se a entender que, tipo, armadilha, alguma coisa assim, mas como eu não tinha aonde comparar essa palavra, eu simplesmente deixei dessa forma. Mas o que acontece? Para os outros idiomas, para algum outro idioma, foi de forma transliterada, que é quando você copia o som, mas deixa o significado para trás. E aí, quando veio para o português, traduzir, inventaram uma forma de escrever que não condiz nem com a pronúncia e nem com o significado, né? Então, nas traduções tradicionais, aqui vai estar Rebeca, mas a pronúncia mesmo da palavra mais próxima que eu consegui encontrar com a grafia do português brasileiro foi Rivka. É mais ou menos assim que se falaria no idioma original. Então, já que é para não traduzir, então vamos deixar na pronúncia do idioma original, o mais próximo possível. A Rivka tinha irmão e a fama dele era branco. Então o branco correu para fora ao homem, ao poço. E aconteceu ao ver o brinco e os braceletes nas mãos da irmã dele, e ao ouvir as falas da Rivka, irmã dele, dizendo: Assim o homem me falou, ele chegou ao homem, e veja, ele estava de pé, aos camelos, no olho d'água. Então ele disse: Chegue, bendito do salvação, por que está de fora em pé? Eu revirei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa e abriu os camelos dele. Ele deu palha e alimento para os camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. De novo, né? A gente vê muito que e é muito simbólico também no Novo Testamento, que dar água para lavar os pés é limpar o caminho, né? Porque o próprio Cristo lá adiante fala, né? Se você não lavar, se você não se lavar, você não tem parte comigo, que é nesse sentido da justificação. Quando você faz alguma coisa errada, né? Começa a cutucar seu coração de um jeito diferente, né? Se sente culpado de alguma situação, Salvador, salvação, me ajuda. Fala com sinceridade, né? Muitas vezes só de você estar copiando ali a Bíblia, né? Desde o começo, como eu gosto de dar ênfase para que isso seja feito, muitas vezes você vai estar fazendo aquilo e daí você vai naturalmente parar e começar a fazer uma oração ali, sua caneta, seu papel de Salvador, salvação. Esse lavar os pés é a justificação, é a forma física do que é aquela justificação, que é quando o Salvador, salvação te torna justo por algo que você tem culpa.